dia a todos. Estamos aqui justamente eu, professor Jorismar, professora Samara. Pessoal, Olá, olha, pessoal. Bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Sábado Pedagógico. pois é, nós estamos aqui justamente para conversar com vocês a respeito do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado hoje, dia 5 de junho. Não é isso, Samara? Exatamente, um dia muito importante, uma data muito importante no contexto atual. Isso mesmo. Então, olha, esse dia 5, né, é justamente um dia para a gente refletir um pouco sobre a questão ambiental, no mundo, no Brasil, e a gente pensar algumas ações que no nosso dia a dia nós podemos colocar em prática e que vai fazer muita diferença. Não é verdade, professora? Exatamente, e também entender a importância, né, desse tema, tanto para nossas vidas enquanto seres humanos, né, enquanto habitantes desse planeta, mas também desenvolver um senso crítico a respeito dessa questão, né, entender que todo mundo precisa entender a importância da questão ambiental, né, seja a idade que tenha, seja o lugar em que habite, a questão ambiental afeta a todos. É verdade. E nós sabemos que, infelizmente, alguns momentos, né, da história, esse assunto ficou um pouco meio de lado, né? E principalmente esse momento em que nós estamos vivenciando no nosso país e também no mundo, né? Muitas vezes essa questão ela fica secundária, né? E é um tema e um debate que tem que estar presente no nosso dia a dia, até porque nós estamos modificando o ambiente, né? Com as nossas ações, com o nosso cotidiano. Então, cada um de nós e vocês, alunos, são agentes de transformação, né? Então, nós queremos hoje conversar sobre essa temática justamente para que possamos aí passar um pouco do nosso conhecimento para vocês e que vocês venham refletir, né? Fiquem atentos, vai ser bem rápida essa live, né? Vai ter atividade para o sexto, sétimo e oitavo ano, então é bem importante que vocês estejam ligadinhos aqui. A professora Samara vai falar um pouco sobre o histórico, né? Falar um pouco sobre ela é professora de história, então ela vai trazer um panorama dessa preocupação ambiental, né? Desde quando se teve aí essa preocupação e até os dias atuais a gente vai conversar um pouquinho. Fique à vontade, professora. Obrigada, Joris. Bom, gente, a questão histórica do meio ambiente, né, ela realmente remonta a um passado bem distante. Na verdade, as primeiras civilizações, né, os primeiros homens, no início da história humana e até um período, né, bem considerável da nossa história, o ser humano teve uma relação muito conflituosa com o meio ambiente. Por um lado, nós, quando surgimos na Terra, nós éramos como qualquer animal. Então, a natureza muitas vezes representava perigo, ameaça, medo. Mas, ao mesmo tempo, a natureza era quem nos mantinha, né? Nós dependíamos diretamente da natureza para sobreviver a partir da coleta dos alimentos, né? Os caçadores-coletores, a caça. Então, ao longo da nosso desenvolvimento cultural, enquanto civilização, a questão da natureza ela foi se tornando cada vez mais algo que nós nos integramos, né? Que nós conseguimos desenvolver uma boa relação com a natureza ao ponto de os deuses antigos das antigas civilizações serem representações da natureza. Mas aí foi passando-se o tempo, o homem foi se desenvolvendo, a humanidade, né, foi se desenvolvendo e criando ferramentas que possibilitaram o domínio das forças da natureza, né? E a partir desse momento é que a humanidade foi se distanciando do mundo natural e se tornando cada vez mais urbanizada, né? E é nessa transformação de um mundo rural, um mundo natural para o mundo urbano em que acontece esse distanciamento da natureza. Mas o ápice dessa história está justamente no século XIX, com a Revolução Industrial, que é o elemento, né, o fator histórico que vai mudar definitivamente a relação entre homem e natureza.
É a partir desse momento que o ser humano passa a explorar, né, de forma bastante sistemática e muito fortemente os recursos naturais, né, a exploração de madeira, a exploração, né, da mineração, né, e aí consecutivamente, né, desde a primeira até a quarta revolução industrial, não sei se a gente já está na quarta, nós temos aí um processo em que a exploração dos recursos naturais vai se dar de forma cada vez mais forte, e esses recursos, né, vai chegar um momento da história em que as pessoas vão perceber que esses recursos são finitos, né, que eles não são inesgotáveis. E que momento da história é esse? Já lá no século XIX, um pensador, um filósofo, né, chamado Malthus, ele vai desenvolver uma teoria em que vai dizer justamente isso, o crescimento da população, juntamente com essa exploração sistemática da natureza, vai levar a um esgotamento dos recursos. Ou seja, a Terra não conseguirá, a longo prazo, manter os recursos, né, para os seres humanos. E seria necessário, então, a partir disso, repensar a forma como nós lidamos com a natureza. Depois dele, vieram vários pensadores que tiveram essa mesma perspectiva, mas foi apenas na década de 60, com a contracultura, ou seja, um movimento de jovens, né, jovens que se rebelavam contra as ideias pré-estabelecidas da sociedade, que nós tivemos a criação de movimentos sociais que começaram a pedir pela preservação da natureza. Aí foi criado alguns órgãos como o Greenpeace, que existe até hoje, que é um órgão justamente que luta pela preservação do meio ambiente. E aí essa luta, que começa como algo da contracultura, algo dos jovens, né, a rebeldia dos jovens, vai sendo aceito pelos órgãos governamentais e vai ser internalizado pelos governantes, né? Então, é algo que surge ali como uma rebeldia, né? Como uma revolução, e depois vai sendo assumido pelos governantes. Então, aí nós chegamos ao ponto, a partir da década de 70, que temos, com a Organização, né, das Nações Unidas, a ONU, a criação de conferências do clima, né? Que são justamente essas conferências que vão se estabelecer os tratados, né? Vão se estabelecer as leis que vão reger essa luta contra a destruição do meio ambiente. E é também na década de 70, 80 e 90 que se tem uma preocupação maior com o aquecimento global, né? Em que vão se desenvolver pesquisas científicas que vão comprovar o aumento do nível do mar, o aumento da temperatura do planeta, né? E vão relacionar esse aumento da temperatura justamente com a emissão de gases de efeito estufa, né? Que são aqueles gases lá atmosféricos que fazem com que a Terra aumente sua temperatura. Então, essa preocupação com esse fenômeno do aquecimento global vai levar à criação de uma série de reuniões governamentais, né? Ou seja, as conferências do clima. A primeira delas é a Conferência de Estocolmo, de 1972, Estocolmo, que fica na Suécia, e que foram definidos pela primeira vez a questão de tentar diminuir os efeitos nocivos para o meio ambiente, né? Então, foi nesse primeiro momento, em 72, que os países do mundo, reunidos pela ONU, estabeleceram metas para justamente a preservação da fauna e da flora, como atitude essencial, a redução do uso de resíduos tóxicos, e, além disso, uma coisa muito importante, o entendimento de que a preservação do meio ambiente está atrelada à questão da desigualdade social, de que não adianta falar de preservar o meio ambiente sem falar de melhorar a condição de vida das pessoas mais pobres, né? Então, essa foi uma atitude que foi já estabelecida na primeira reunião do clima, em 1972. E aí depois nós tivemos a Eco 92, né, também, que foi realizada no Rio de Janeiro, né? Ou seja, o Brasil pela primeira vez entrando nesse mapa das questões climáticas. E é interessante como o Brasil já foi uma potência disso, né? O Brasil já foi reconhecido como um dos países mais importantes para essa questão, inclusive sediando a Eco 92 e a Rio +20, né? Ou seja, 2 vezes o Brasil recebeu conferências do clima para tratar dessas questões
de questões climáticas e de preservação ambiental. E por que o Brasil, até então, até esse momento atual, era tão respeitado? Porque justamente no Brasil está um dos maiores, das maiores biodiversidades do mundo, né? A floresta amazônica, não só ela, mas o Pantanal, a Caatinga, todos os biomas que o Brasil possui, fazem do Brasil uma grande riqueza ambiental. E isso fez com que o Brasil se tornasse um líder nessa diplomacia ambiental e recebesse essas conferências, né? Então, aí nós chegamos historicamente, né, na conferência do Protocolo de Quioto, né, em 1997, que estabeleceu justamente o protocolo, ou seja, o Protocolo de Quioto é um documento assinado por diversas nações do mundo, menos os Estados Unidos, né? Inicialmente os Estados Unidos não assinam. Não sei se Jory sabe dizer, se ele assinou depois. E que nesse acordo, né, no Tratado de Quioto, os países se comprometem a fazer uma série de diminuições, né, de poluentes, preservação do meio ambiente. Tudo isso está previsto no Protocolo de Quioto, né? Quioto, que é uma cidade lá do Japão. Então, vejam que a história, eu resumi bastante aqui, a história, desde os primeiros hominídeos até a década de 90, essa relação do ser humano com a natureza, e hoje em dia nós estamos em um ponto crítico. A civilização atualmente está num ponto crítico. Os cientistas têm nos avisado que nós já passamos do ponto de não retorno dos efeitos, né, colaterais da nossa degradação sobre o meio ambiente, e agora nós precisamos, mesmo assim, agir para tentar e fazer com que essas consequências sejam menores e menos catastróficas, né? E aí, mesmo assim, nesse momento tão necessário de atitudes, nós enfrentamos mais do que nunca todo um processo de negacionismo da ciência, né, que tenta tenta negar justamente o efeito estufa, o aquecimento global, né, que coloca a ciência em descrédito e diz que não só o aquecimento global, mas a antivacina, né, todos esses movimentos aí que mais atrasam do que ajudam, né? Então é isso, essa era a história mais ou menos dessa relação. Samara, a gente vai batendo um papo aqui, tá? Então, assim que você se sentir à vontade de intervir, fique à vontade aí para que a gente possa conversar um pouquinho aqui. Eu estava vendo aqui, Samara, justamente esse processo aí desde a Revolução Industrial, né? Trouxe várias mudanças em todo o planeta. Então, naquele primeiro momento ali, não existia uma preocupação de forma nenhuma, né? Então, o planeta era explorado excessivamente. Então, nós vamos ver que aquele padrão que se tinha não tem condições de se ter hoje, né? Nosso planeta, ele pede socorro. Eu fiz algumas pesquisas aqui e vi que os 5 maiores desafios aí e problemas ambientais no mundo seria eles a questão da poluição do ar, né? Que nós sabemos que é grande. Principalmente, nós sabemos que tem a questão também aí que está ocorrendo, a questão da mudança climática, né, no mundo todo. E aí nós podemos observar que uma coisa vai desencadeando a outra, né? A questão do desmatamento, não é? A questão do desmatamento que leva à extinção de várias espécies, tanto da fauna como também da flora, né? Porque os animais eles vão ficar ali sem seu habitat natural, então eles vão buscar outros lugares, né, para se abrigar. E também as plantas que ali poderiam ter a cura de várias doenças e tudo mais, e que muitas vezes ainda não foi estudada, elas acabam se perdendo também, né? Então isso traz também outra consequência, que é a degradação do solo, né? Quando o solo fica ali totalmente exposto, ele fica, né, mais suscetível justamente a se degradar. E também a questão... Sim, pode falar. E outra, acrescentando a sua fala, a própria pandemia, pessoal, ela é um reflexo. Os cientistas têm dito que essa questão, né, o fato dos seres humanos estarem cada vez mais invadindo ecossistemas,
silvestres, ecossistemas naturais, né, ali, eles estão despertando esses vírus à medida que as cidades vão avançando, vai tendo desmatamento, os animais que ficariam lá na floresta, né, e viveriam a vida deles, vão cada vez mais entrando dentro das cidades e convivendo com os seres humanos. E nessa convivência é que esses vírus, como o caso do coronavírus, pula, né, vamos dizer assim, geneticamente conseguem atingir e adoecer os seres humanos. Então, falar de questões ambientais também tem a ver com o nosso momento atual. Né? A gente precisa mudar a forma como a gente enxerga o meio ambiente e como a gente lida com o meio ambiente, até para evitar novas pandemias, novas epidemias de doenças novas, como o coronavírus. É verdade, Samara. E justamente o outro ponto que eu ia discutir aqui com você é a questão da superpopulação, né? As cidades, e aí você bem colocou, as cidades estão crescendo, né? As pessoas começam a ocupar locais aonde não eram apropriados e se trouxermos aqui para a nossa realidade brasileira, nós vamos ver principalmente aí nas grandes cidades, né, onde se constrói em áreas que não deveriam, né, acaba ocorrendo aí desmoronamento, né, de morros e tudo mais, e infelizmente ceifando a vida de algumas pessoas, né? Então isso é muito preocupante. Se a gente trouxer aqui para o Brasil, teve finalzinho de 2019, 2020, a gente vai ver que as queimadas, né, que ocorreram, né, a questão também do desmatamento que avançou muito fortemente, né, nós sabemos que principalmente ali na região norte, né, tem a ação dos grileiros, né, a questão da extração de minério que também não é, vamos dizer assim, já traz prejuízos, e quando não tem uma norma, uma fiscalização, aí pior ainda, né? Tudo isso daí. Então nós podemos observar que esses problemas eles são reais, né? Se a gente pegar, por exemplo, a região centro-oeste do Brasil, né, que vai ter o avanço da fronteira agrícola, né? Justamente, ó, as grandes propriedades de terra, né? Os grandes proprietários de terra vão avançando. Então, para você plantar, para você criar gado, você precisa desmatar. E isso causa um prejuízo imenso, né? Joris, e outra coisa, esse prejuízo, além de ambiental, ele também é social, porque nesse avanço da fronteira agrícola nós temos também a perseguição sistemática dos povos tradicionais, dos povos indígenas, historicamente tão maltratados no nosso país e que até hoje, mesmo com direitos garantidos, né, pelas reservas que são criadas, eles enfrentam muita dificuldade para manter esses territórios, né? Eles são constantemente, a gente vê aí lideranças indígenas, né, sendo assassinadas e a gente vê muitíssima pouca coisa sendo feita para impedir esse tipo de coisa. E que não é um problema recente, né, Samara? Desde Chico Mendes a gente vai ver, teve a irmã Dorothy também que foi assassinada, né? E outras lideranças indígenas aí e tudo mais que estão perdendo suas vidas justamente porque estão lutando, né, em prol disso daí. A gente vai ver que no Brasil ainda tem várias terras indígenas para serem demarcadas. Não há um interesse por parte desse governo atual, né, para que isso ocorra. A gente está vendo o ministro, né, do meio ambiente está envolvido em vários casos. A gente não vai, pessoal, entrar aqui no âmbito da política, a gente está só dando um panorama aqui geral, né? Mas assim, está envolvido em vários escândalos, né, relacionados aí a questão, por exemplo, a apreensão de madeiras, né? Que vocês estão assistindo aí na TV, sempre está passando essas notícias e a gente vê que não há uma boa vontade, né, justamente por parte de quem podia fiscalizar, de quem deveria estar à frente, e o Brasil acaba, né, sendo aí um mau exemplo, que por muito tempo nós fomos até modelo, né, para os países de fora que também acabaram
com suas florestas, né, e tudo mais, Samara. Exatamente. O que quando a gente falou ali das conferências, eu falei, né, a Eco 92 e a Rio Mais 20, é para dizer que realmente, pessoal, de tempos para cá, né, da década de 90 para cá, existe um termo chamado ecodiplomacia, ou seja, um país que respeita o meio ambiente, que preserva o meio ambiente, ele recebe uma grande foco de grande admiração internacional, e isso ajuda o próprio país, né, a ser reconhecido, a receber investimentos. O Brasil, com essas atitudes recentes, ele perdeu muito investimento internacional, justamente porque ele se recusa agora a ter essa prática, né, a estar alinhado a essa prática de preservação ambiental. Então, o Brasil está cada vez mais se distanciando de algo que era reconhecido no passado, né? O Brasil vai deixando de ser reconhecido como o país do meio ambiente, o país da ecologia, e vai se tornando justamente o oposto, né? O país que está aí à frente da destruição do meio ambiente. É muito triste, né? Infelizmente. É verdade, Samara. E assim, principalmente o dia de hoje é um dia que é importante que nós venhamos a falar sobre essa temática, né? E que nós podemos observar que é pouco explorada às vezes nas escolas, né? Então, às vezes nós só lembramos aí da questão ambiental no dia do meio ambiente, né? E nós deveríamos ter aí, na verdade, ações e práticas que viessem a colaborar justamente com a questão ambiental. Né? Até em outros momentos em aula eu perguntei aos alunos: quem tem a preocupação aí de separar seu lixo, tem coleta seletiva no seu bairro, né? Então eu perguntei: os resíduos sólidos, eles são tem algum tratamento aí na sua cidade? Eu fiz até uma pesquisa, Samara, sobre isso, depois a gente pode até trabalhar em cima dessa pesquisa, e eu verifiquei que, por exemplo, no município, né, a qual nós trabalhamos em Tangará, não se tem uma preocupação aí com a questão dos resíduos sólidos. Então, eles são descartados em lixões, né? E nós sabemos que existe uma lei que as prefeituras, as cidades deveriam acabar com esses lixões, né? E a gente não vê isso acontecendo. Então isso é bem preocupante, porque esses lixões eles acabam contaminando o solo, né? O lençol freático, e isso traz um prejuízo muito grande, e sem falar também o prejuízo para aquelas pessoas que moram próximo, né? Então é muito importante a gente Joris, comentar, sim. eu inclusive, para acrescentar, eu já ouvi falar que aí em Tangará, eu não vi ainda, mas que perto lá do lixão, também tem muita queima de lixo e de pneu também. Isso é algo que prejudica muito, é claro que não é constante, mas isso, quando acontece, prejudica até a qualidade do ar. Então, Tangará, que é uma cidade que é pequena em termos, né, de habitantes, acaba tendo uma piora, pelo menos que momentânea ali do seu ar, né, da sua atmosfera, devido a essa queima de lixo, que é muito prejudicial. Isso libera vários gases tóxicos, né? A gente não sabe que tipo de lixo que é queimado ali. Isso tudo, pessoal, é um reflexo da falta de um acompanhamento, né, que a gente precisa cobrar. A gente precisa se cobrar enquanto cidadão, mas a gente precisa, vocês desde pequenininhos, é importante vocês desenvolverem essa consciência de que o cidadão ele precisa ter a sua própria atitude, né, de tentar o máximo possível, né, não jogar lixo na rua e tal, mas ele também precisa ter consciência na hora de votar, por exemplo, né, falar se você, o seu papai, sua mamãe, seus tios, você quando tiver a idade eleitoral, é uma coisa que muito poucas pessoas procuram saber, se seus candidatos têm uma pauta para o meio ambiente. Muitas vezes as pessoas se preocupam se ele vai fazer, enfim, às vezes nas cidades pequenas nem isso, né? As pessoas às vezes nem se preocupam com isso, quer saber se a pessoa vai dar um milheiro de tijolo, alguma coisa assim. Mas eu acho que a questão ambiental passa pelas nossas atitudes individuais, mas também passa pela democracia e como nós vamos usar a nossa democracia no futuro, se Deus quiser, para melhorar essa questão ambiental no nosso país. Votar em pessoas que têm a consciência ambiental é muito importante. É verdade, Samara. E o nosso país nesse momento
passa por um momento difícil, né, em todos os sentidos. E a gente viu até em algumas reuniões que foram divulgadas aí pela imprensa, né, que o governo ele se utilizava, por exemplo, da pandemia, justamente para flexibilizar algumas leis ambientais, né? E isso, gente, é muito sério. Nós precisamos refletir sobre isso, né? Eu sei que vocês talvez não tenham essa consciência nesse momento e essa preocupação, mas é justamente esse planeta que vai ficar para os filhos de vocês, para os netos de vocês, não é isso, professora? Então nós precisamos pensar, como a professora Samara colocou, e é nosso dever como profissionais de educação, formadores de opinião, né, justamente tentar despertar esse senso crítico em vocês, para que vocês possam refletir não só sobre esse tema, mas sobre diversos temas, né? E a questão ambiental tem muito a ver com cidadania, não é verdade? E nós precisamos mudar nossas ações, né? Então, nós sabemos que o momento é difícil, mas se cada um fizer a sua parte, com certeza lá na frente nós teremos um bom proveito em relação a tudo isso daí. Exatamente, pessoal. Essa questão da consciência começa por cada um, né? Vocês estão tendo acesso, né? Vocês estão na escola, estão tendo esse acesso privilegiado a esse conhecimento, a essa perspectiva. É importante vocês passarem isso adiante, né? Nas conversas de vocês e sempre pensar que a questão ambiental, ela não é uma questão. Muitas vezes as pessoas acham que a questão ambiental é assim, esquerda e direita, como o nosso país está muito polarizado, as pessoas acham que falar de meio ambiente é uma questão apenas de esquerda. Mas, gente, a gente está falando da sobrevivência da nossa espécie. Não tem como a gente dizer que algo desse nível, que atinge a todos, é algo politizável, né? É algo colocado colocado nessa briguinha que se criou no nosso país entre esquerda e direita. Só para citar um exemplo para vocês, essa questão ambiental ela é discutida por países extremamente capitalistas, né, como os Estados Unidos agora com Joe Biden, que Deus o proteja e o guie, que ele agora está retornando para isso, porque o Donald Trump era totalmente negacionista, inclusive do aquecimento global. E agora, o próprio povo americano, que é um povo extremamente capitalista, eles também estão percebendo que se não for feito alguma coisa, realmente não vai dar para ninguém. Então, de que adianta você ficar nessa briga entre esquerda e direita e, no final das contas, o mundo está sendo destruído e o que é que vai restar para as próximas civilizações, né? Então, nossos descendentes, eles não merecem um mundo destruído apenas por birra, né? Por uma birra política de não discutir um tema tão importante. A questão ambiental, ela cabe na esquerda, ela cabe na direita, ela cabe em todos os eixos políticos, ela cabe no centro da política, porque ela é uma questão que afeta todo mundo de maneira, eu não vou dizer de maneira igualitária, tá? Porque, de fato, a gente tem que falar de desigualdade social quando fala de meio ambiente. Porque as pessoas mais pobres, claro que vão ser mais afetadas pela mudança climática. É só a gente ver, observar um pouquinho o que tem acontecido na Tailândia, Indonésia, Bangladesh, Índia, essas regiões que já são muito pobres, mas recentemente têm passado por furacões, tufões, enchentes, secas. Tudo isso é um reflexo da questão ambiental, né? Então, aí vocês podem dizer, claro, mas isso não vai me afetar. Afeta sim. Nós estamos na região Nordeste, uma das regiões que o clima mais determina a nossa forma de viver. A falta de água nos atinge, a falta de chuvas periódicas atinge a nossa produção, a nossa construção de uma alimentação mais variada. Tudo isso nos afeta. Então, afeta pessoas que estão do outro lado do mundo, mas também nos afetam. Se nós estamos numa grande cidade, a questão do ar também nos afeta. Né? O desenvolvimento de câncer de pulmão, né? Câncer de pulmão não é só por cigarro. O cigarro, ele acelera, mas a poluição tem sido demonstrada como um fator determinante para câncer de pulmão. Então, olha só como a questão ambiental afeta a gente de formas tão diferentes. É isso aí. Samara, eu também lembrei você falando aí, por exemplo, em cidades pequenas, né, a questão do saneamento básico,
né? Então, será se o município de Tangará ele tem uma rede de saneamento básico onde todas as pessoas têm acesso? É algo a se pensar, a se questionar, né? Eu não posso afirmar porque eu não conheço a realidade, eu não moro no município, né? Mas quem mora, e vocês, alunos que moram aí, então vocês podem refletir sobre isso, não é verdade? Então nós precisamos modificar nossas ações, pensar que a questão ambiental também é uma questão muito complexa, né, que passa pela questão de, nós vamos ver a poluição dos oceanos, a poluição que é produzida pelos veículos, né, dos combustíveis fósseis, a questão das indústrias. E nós sabemos que nós precisamos ter um crescimento econômico, é importante para as pessoas, né, possam ter uma condição melhor, mas a que custo nós vamos, né, ter esse crescimento econômico? Será se tudo que a gente consome, compra, a gente realmente precisa, né? Será se a gente precisa realmente? Com certeza, e principalmente assim as meninas, né? Então certeza que já as mulheres já abriram lá o seu guarda-roupa e falou: "Ah, eu tenho um evento, mas eu não tenho uma roupa", mas tem várias lá, né? Vários pares de sapato. Então nós somos uma sociedade muito consumista e que queremos sempre mais, né? Então, e a indústria ela percebe isso, né? E ela nos incentiva, ela faz com que a gente sempre compre mais. Então, às vezes você nem está precisando, mas você está lá assistindo a novela, passa tanta propaganda, você jura que você está precisando daquilo ali, você precisa comprar. Então, às vezes você só se satisfaz quando você compra um determinado produto. Então, tudo isso, né? Joris, deixa eu Sim, só acrescentar. É só, gente, a gente observar como é que, se vocês tiverem a dádiva de ter avós e avós vivos ainda, ou bisavós, quem sabe, é só vocês conversarem um pouquinho com eles, como é que era a vida. Por exemplo, um exemplo que me veio à mente aqui quando você falou, Joris, sobre lavar louças, lavar os pratos, vamos dizer assim. sim. A própria cozinha. Antigamente, as pessoas tinham 4, 5 panelinhas e não tinha essa quantidade de plástico imensa nas suas cozinhas. Né? Eram usados muito mais materiais naturais, como madeira, né? Os talheres eram de madeira ou de metal, né? Mas hoje em dia existe uma imensidão de plástico que a gente usa no nosso dia a dia. E, por exemplo, para lavar louça, eu me lembro muito antigamente, minha avó, ela usava a bucha vegetal, que hoje em dia está voltando como uma moda super, hiper, mega chique nas grandes É, capitais, que é a bucha vegetal. Não sei se vocês em Tangará conhecem, né? Aquela buchinha que dá. É uma coisa perfeita que a natureza nos deu, né? Quer dizer, ela deu uma bucha já prontinha para usar, você só precisa cortar. E é uma coisa biodegradável. Então, a natureza, se a gente observar bem, ela nos fornece muita coisa que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, pode substituir muitas vezes. Se você tem um pé daquela plantinha lá que dá a bucha, você tem a vida todinha, né? Você não precisa nem comprar. é, Mas aí o que é que a indústria fez? A indústria criou aquela bucha esquisitíssima de polímero, né? De plástico, que ali vocês pensem quantas buchas daquela não vão para o lixo por mês ou a cada 3 meses. Quanta gente não joga dessas buchas na natureza e demoram anos e anos e anos para se degradar. Enquanto uma buchinha daquela vegetal vai se degradar em menos de um ano, vai desaparecer, vai virar adubo para a natureza. Então, observem então como a indústria ela modificou nossos hábitos mais elementares, mais básicos, né? Como lavar a louça. isso mesmo, Samara. Eu nem tinha pensado nessa questão, mas um exemplo perfeito, né? E isso é apenas um, existem outros e outros, né? Que a gente poderia citar aqui. Pessoal, mas ó, para não ficar tão cansativo, tá certo? Nós vamos encerrar a nossa live agradecendo a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto que nós ainda vamos trabalhar bastante aí nas nossas aulas, tanto em geografia, né? Como também em história, né, isso, Samara? E daqui a pouquinho nós vamos enviar uma atividade para vocês, lançar uma proposta de atividade. Eu queria que vocês
tivessem uma participação bem efetiva, né, porque essa atividade, como as demais, vai valer, né, pontos aí para vocês nas disciplinas. E eu queria muito que vocês nos devolvessem, mandassem as devolutivas, como vocês já estão fazendo, né? E eu agradeço desde já e muito obrigado, viu, pela atenção. A professora Samara agora vai também se despedir de vocês. Obrigado pela atenção, pessoal, como sempre, né? Agradecer também ao professor Jorismar por esse espaço todo, né? Estarmos em conversa é sempre legal. Né? Foi uma conversa mais descontraída, até para trazer vocês, despertar vocês para esse tema, né? Que é tão importante. Então, as atividades, elas têm esse objetivo de refletir, de despertar vocês. Né? O nosso objetivo aqui é esse, né? Despertar para o conhecimento e despertar também para a ação. A Terra é de todos nós, é uma dádiva, né? Nós temos esse planetinha azul, até onde sabemos um único, né? Em anos e anos-luz, né? Que teve essa dádiva da vida. Então, vamos proteger esse nosso recanto azul e vamos, né, sermos muito felizes aí por geração. Então, obrigada a todos e até a próxima. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Tchauzinho.